qualquer paciente, para todo e qualquer procedimento que você quiser fazer nele, você pode utilizar os 3 pilares básicos. São as 3 informações primordiais que você tem que tirar desse paciente para você fazer qualquer procedimento com segurança. Invasivo, não invasivo? O primeiro é a condição clínica. Logicamente, a primeira coisa que você tem que ter em mente é como está o meu paciente. Tira da sua cabeça que odontologia é dente. Odontologia é um cuidado de saúde. Você está tratando uma pessoa. Então, você precisa saber como que está a saúde no geral, né? Indiferente do paciente que tem entrado no seu consultório. Imagina que você vai fazer, provavelmente, procedimentos invasivos, que você vai dar medicação, que você vai aplicar, injetar uma substância anestésica dentro dele. Então, indiferente do que você pensa em fazer, se é reabilitação, se é endo, se é bichecto, se é botox, indiferente do que você quer fazer. Você tem que entender que é um ser humano e que é sua obrigação saber sistemicamente como ela está. Então, o primeiro passo é isso, é você entender a condição clínica dela. Que informações primordiais eu tenho para identificar se essa pessoa tem uma condição de saúde boa ou não? Lógico, a anamnese é excelente? É excelente. Só que a gente sabe, na real aqui no tete a tete, nós sabemos que nem sempre a gente tem o tempo que a gente gostaria para fazer uma anamnese completa. E eu sei disso, eu sei da época do consultório, eu sei agora o que eu faço. Dentro da condição clínica, eu tento identificar 5 pontos mais importantes. Quais são eles? Primeiro, patologia de base. Qual que é a doença que essa pessoa tem? Ah, eu não tenho doença nenhuma. Ótimo, parabéns, excelente, maravilha. Não, eu tenho uma doença, eu tenho diabetes. Estou chutando aqui. Geralmente, a primeira patologia que essa pessoa vai te falar vai ser aquela que é mais grave ou que é mais difícil dela controlar. Fica a dica aí. Essa é a primeira patologia de base, ou seja, a principal patologia que aquela pessoa tem. Depois que você descobriu isso, você precisa saber o segundo ponto, comorbidades. Você precisa saber se ela tem alguma outra doença relacionada à patologia de base ou alguma outra coisa que ela já tratou e não trata mais. Por exemplo, hipotireoidismo, hipertensão, asma, ou seja, outras patologias que podem estar mais estabilizadas ou são patologias mais crônicas, não estão no processo agudo. O ponto 3, se você não conseguiu identificar nenhuma alteração perguntando sobre a patologia de base ou sobre as comorbidades, você pergunta sobre internações ou cirurgias. Se aquela pessoa ela passou por alguma internação e se ela passou por isso é porque ela teve alguma doença em algum momento da vida dela, ou se ela passou por alguma cirurgia. Pode ser que ela tenha feito simplesmente uma plástica, uma cirurgia que é eletiva, né? Ou pode ser que ela fez uma cirurgia cardíaca, colocou um stent, um marca-passo, ou ela fez uma cirurgia de redução de estômago, que talvez para ela é uma coisa que não é relevante, foi há muito tempo atrás, mas para nós é fundamental. Digamos que, mesmo perguntando isso, ela falou que nunca se internou e nunca fez nenhuma cirurgia. Então, você vai identificar quais são as medicações que ela toma. Aí não tem escapatória. Pode ser que ela não te revele, ou por realmente ela achar que não é importante, ela não te fale alguma patologia. Mas no momento que ela falar quais são os medicamentos que ela toma, aí sim você vai conseguir identificar alguma patologia que ficou para trás. E por último, você vai identificar o PAGO. É uma sigla para pressão arterial, glicemia e saturação de oxigênio. 3 sinais vitais fundamentais para atender qualquer tipo de paciente descompensado. Com essas 5 informações, você consegue ter de forma global qual a condição clínica do seu paciente. Uma vez identificado isso, então, você vai descobrir qual que é o medo de ir ao dentista. Medo, Pamela? Sim. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais disso, deixa um comentário aqui embaixo que quem sabe os próximos vídeos eu fale um pouquinho mais sobre o medo, que é uma das bases fundamentais para tratamento não só de pacientes compensados, como qualquer tipo de paciente. E a terceira informação, então, que você precisa, a terceira base que você precisa saber para tratar um paciente é, logicamente, o tipo de procedimento. Ora essa, se for um procedimento minimamente invasivo, tranquilo, não tem tanto problema, não vai interferir tão sistemicamente. Agora, se eu tenho um procedimento invasivo, ou mesmo que requer anestesia dental, que na minha concepção, né, na minha forma de tratar, é algo que eu considero sim invasivo e que causa medo no paciente, então eu preciso descobrir isso daí. Se o tipo de procedimento ele é invasivo
ou não invasivo. Com essas 3 bases, condição clínica, medo de dentista e procedimento odontológico, eu consigo planejar e ter mais segurança de tratar qualquer tipo de paciente, para qualquer tipo de procedimento odontológico. Mas eu preciso saber dessas informações. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, entra lá no meu site, pamelaperes.com.br. Tem um e-book gratuito, é só clicar lá, vai pedir só para confirmar seu e-mail e aí você já recebe o link para baixar o e-book gratuitamente. Lá eu consigo explicar melhor, né, de forma mais aprofundada, o que é essas 3 bases, como que você vai investigar cada uma delas, e vai te dar, assim, super dicas para você conseguir atender, já começar a atender paciente com algum problema de saúde sem medo, sem risco de você ter alguma intercorrência. É o que eu sempre digo, é muito fácil atender paciente com problema de saúde, muito fácil, desde que você tenha o conhecimento e as ferramentas corretas para isso. Gostou desse vídeo? Fez diferença na sua vida? Verdadeiramente você aprendeu alguma coisa aqui? Se inscreve no meu canal, clica ali em curtir, deixa um comentário, isso é muito importante para mim, para sempre fazer conteúdos com relevância para você. Combinado? Até a próxima então!